paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, culto com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Reino. Meu irmão Breno veio aqui, palavra hoje é com o nosso irmão Breno, que Deus abençoe sua vida, meu querido. Aleluia. Eu pensei assim, eu vou no banheiro rapidinho, que vai ter a oração dos irmãos, e aí dá tempo, né, de voltar. Ai, glória a Deus. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Que bênção que nós estamos aqui reunidos nesse dia frio. Mas glórias a Deus. Antes da gente ir para a palavra, quero dar aqui um recadinho também, né? Eu sou o coordenador do Ministério de Jovens e eu quero convidar, né, os irmãos. A gente sempre fala aqui que o culto de jovens, o culto CID, é um culto destinado a irmãos de 8 meses a 80 anos de idade. Então, se você se encaixa nisso aí, você vai ser muito bem-vindo. Inclusive, a gente está numa série de mensagens que tem sido bênção. Next Level, que nós estamos trabalhando a narrativa do Evangelho. Nós estamos falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus, dos fundamentos da nossa fé, só que fazendo tudo isso com um pano de fundo um pouco diferente, né? Trabalhando esse universo de videogame, de jogos em geral. Então a gente está usando essa linguagem, e lógico, irmão, sem perder a fidelidade, sem perder a profundidade na palavra de Deus, que é algo que a gente preza muito aqui, inclusive no culto CID também. Então, já tivemos 2 palavras, Start Game, ontem foi o Game Over, e semana que vem, sábado que vem, nós vamos para o Save Point, né? Deu Game Over, o que a gente faz? Só existe uma forma da gente recomeçar, chegando no Save Point. Voltando no Save Point, que para nós esse é o ponto da salvação. A gente vai falar um pouco então da salvação na vida do cristão. Amém? Então, estão todos convidados. Então é isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 7. Amém? O título da minha mensagem hoje é Não Desanime. E a gente vai abordar 2 Coríntios 4. Vamos ler então? Diz o seguinte: Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Está escrito: Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também cremos e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche seus olhos mais uma vez, irmão. Nesse momento a gente vai orar pela palavra
pela palavra que será ministrada aqui. Como o pastor já adiantou, nós entendemos que a palavra do Senhor que transforma, a palavra do Senhor que muda, que impacta a nossa vida. Então, eu queria te convidar nesse momento a pedir ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite. Peça ao Senhor para que Ele te dê entendimento, para que Ele te ajude a entender tudo aquilo que Ele quer que você entenda nessa noite. Você não está aqui à toa, você está aqui para louvar e adorar o Senhor, e chegou o momento da gente louvar e adorar Ele, aprendendo mais da Santa Palavra. Então fala com Ele, meu irmão, peça, para que Ele quebrante o seu coração, para que você não somente entenda essa palavra, mas aplique ela na sua vida e transforme a sua vida. Oh Deus, faça isso em nós, Pai. Santo Tu és. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guardou e até aqui o Senhor nos sustentou. Nós te louvamos porque nós estamos diante do Senhor, num culto ao Senhor, mesmo a gente sem merecer, Pai. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nós clamamos ao Senhor, venha sobre nós. Fala conosco nessa noite. Nós estamos sedentos pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que nos muda, é a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra que nos faz não desanimar. Então nos ajude, ó Deus, nos ajude nessa noite, que possamos entender corretamente tudo aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Me usa como instrumento do Senhor, e que apesar das minhas falhas e limitações, a palavra do Senhor possa cumprir o seu propósito aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, nós louvamos o teu nome, e todos digam amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pesquisa com vocês, um teste social. Eu queria que você levantasse a mão, caso a sua resposta for positiva. Quem aqui se considera uma pessoa desanimada? Levanta a mão. Ó, alguns de cá. Quem aqui se considera uma pessoa muito animada? Ó, glórias a Deus, glórias a Deus. Até falou eu, esse é animado mesmo. Passa essa unção para mim depois. Quem aqui já começou um projeto a todo vapor, animado, mas desanimou do meio do caminho? Eita glória. Qualquer coisa, né? Mas desanimou no meio do caminho. Por quê? Por que você começou esse projeto tão animado, que você estava tão empolgado com aquilo, e do nada você desanimou? O que aconteceu? Quais são os motivos? Por que você fez isso? Irmão, dependendo da situação, existem várias e várias possibilidades e vários motivos que nos fazem desanimar. Mas, apesar do desânimo, de vez em quando, fazer parte da nossa vida, até mesmo dos mais animados, como o Luiz, inclusive, né, talvez ele já tenha se sentido desanimado de torcer para o Vasco em algum momento, apesar que o amor falou mais alto, mas ele persistiu. Mas mais importante do que não desanimar do Vasco, com certeza para o Luiz, é não desanimar do nosso Senhor Jesus. É não desanimar na nossa fé, na nossa caminhada cristã. Nós podemos desanimar de quase tudo nessa vida, irmão. Ainda assim, tem como a gente recuperar. Mas quando a gente desanima da nossa fé, quando a gente para, quando a gente fica estagnado, fala, não, eu não quero saber mais disso. Aí, o problema começa a acontecer. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando a um povo que talvez tivesse motivos para desanimar. Não sei se você sabe o contexto, mas Paulo tinha escrito uma carta muito severa, muito difícil. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, irmão. Pensa numa igreja complicada. E Paulo teve que exortar aquele povo de uma forma muito tensa, através das suas cartas. Então o povo ficou desanimado. Nossa, Paulo está batendo tanto na gente, né? Acho que esse negócio de ser cristão não é para nós. E aí Paulo escreve essa nova carta aos Coríntios. E nesse capítulo 4, ele fala diversas vezes, não desanimamos. Nós não desanimamos, não desanime. E é por isso que nós precisamos olhar para esse capítulo e aprender com Paulo. O que ele fala para aqueles irmãos de Corinto? Que nós precisamos pegar para a nossa vida, para que a gente também não desanime do Evangelho. Ah, Breno, mas eu estou firme na presença de Deus, eu amo a Deus acima de tudo. Glória a Deus por isso, irmão. Mas a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Glória a Deus que se você está animado, mas continue com o foco certo, para que você não desanime do meio do caminho. Mas talvez o seu caso
é o contrário, você está desanimado na sua caminhada. E talvez isso tenha acontecido porque alguns focos em sua vida estão errados. Focos esses que Paulo nos apresenta. E eu quero demonstrar aqui 3 focos, 3 olhares que Paulo fala para a gente não ter, para que a gente continue firme, perseverando na caminhada com Jesus. Amém? O primeiro, vamos ler aí o versículo 7 novamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Como diz o pastor, vamos ver os 6. Vamos ver os 6 também? Pega, isso é uma epidemia. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que todo excede provém de Deus e não de nós. Meu primeiro ponto é que nós não devemos focar nas nossas capacidades, nos nossos poderes. Nós não devemos focar em nós mesmos. Esse é o primeiro ponto que Paulo começa a tratar aqui, porque ele compara os irmãos a potes de barro. Não somente Paulo, mas se você pegar em diversos momentos da palavra de Deus, você vai ver a gente sendo comparado a vasos de barro. Lembra de Jeremias na casa do oleiro? Mesma coisa. Por quê? Por que essa comparação? Podemos dizer que é porque nós somos feitos do barro. Amém? Nós somos feitos do pó da terra. Mas é algo ainda mais profundo do que isso. Porque o barro tem algumas características, algumas especialidades, né? Algumas coisas, especificações, na verdade, que é dele. O pote de barro, eu quero aqui ressaltar 3 pontos do pote de barro. O pote de barro, ele é sem valor. Naquela época, não tinha saneamento básico, não tinha privada, descarga, não tinha nada disso. E muitas vezes as pessoas tinham que exportar os seus excrementos de um lado para o outro. E como que eles faziam isso? Colocavam em um pote de barro. O pote de barro era o pote mais sem valor que tinha naquela época. Ele era um pote que qualquer um tinha. A pessoa mais pobre da cidade tinha vários potes de barro. Era muito sem valor. Era um pote qualquer. Só que, o que as pessoas faziam? Elas pegavam os tesouros dela, todo o dinheiro que elas tinham, e o que elas faziam? Colocavam dentro do pote de barro. Por quê? Porque se um ladrão invadisse a casa delas, o ladrão não ia levar o pote de barro. Ele ia levar as outras coisas. Então era uma forma de quê? Maquiar. Para que o ladrão fosse enganado. Porque ele vai olhar para o pote, não, esse pote não tem nada de valor. Então ele passava direto. Um segundo ponto que o pote também tem, o pote de barro, o vaso de barro, é que ele é frágil. Ele quebra fácil. Se você derrubar no chão, já era. E vira caquinhos. Não tem muito o que fazer. E o terceiro ponto é que o pote de barro, o barro em si, ele é extremamente moldável. Apesar dele se quebrar facilmente, mas você pode juntar os caquinhos e colocar na temperatura correta e fazer um novo pote. Um novo vaso de barro, que foi o que aconteceu lá na casa do oleiro. E se a gente olhar para nós, irmão, se a gente olhar para mim e para você, a gente vai ver que a gente é muito parecido com isso. Por quê? Primeiramente, nós não temos valor. O Evangelho escancara que nós não temos valor em nós mesmos. Não temos. Nós, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Comparado a Deus, que é o Supremo, que é o Criador de todas as coisas, quem somos nós? Muitas vezes a gente está tendo uma, né, principalmente no Brasil, acho que no mundo, uma teologia que está querendo colocar o ser humano quase como um Deus. Ele é quase igual a Deus, só que é um pouquinho só mais fraco, um pouquinho só menor. Mas essa comparação não existe. Essa comparação é infundada. Porque o ser humano, ele não tem o valor que o Senhor tem. O ser humano, ele é muito menor do que isso. Mas,
apesar de nós não termos valor em nós mesmos, aqueles que são cristãos, eles possuem um tesouro. Eles possuem uma quantia de grande valor dentro deles. Se você é cristão, meu irmão, saiba que apesar de nós não termos valor em nós mesmos, dentro de nós possui o evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse evangelho que nos salvou, esse evangelho que nos transformou. Esse é o tesouro que Paulo está falando aqui. Olha, vocês são potes de barro, mas vocês têm um tesouro, vocês carregam um tesouro dentro de vocês. E perceba bem, o vaso em si, ele é muito barato, não custa nada, mas o tesouro que está dentro dele faz com que o vaso fique muito mais valioso. Então, o nosso valor não está naquilo que nós somos por nós mesmos, mas quem Deus faz com que a gente seja. Aquele propósito que Deus dá para nós. Os pessoal do CID, né, do Ministério de Jovens, eles sabem que eu gosto muito de trazer referências de filme, às vezes nas mensagens, né, da cultura e tudo mais. E quando eu olho para esse momento, né, de ser frágil, mas de ter valor, eu lembro de um personagem do Toy Story 4, que é o Garfinho. Quem lembra do Garfinho? O Garfinho era um garfo de plástico, que uma menininha chegou lá, botou uns olhinhos nele, uma boquinha, perninha, mãozinha, e fez dele um brinquedo. E é legal no filme, né, que o Garfinho não pode ver um lixo, que ele quer pular, que ele vê um lixo já... Porque ele é lixo, ele foi feito para ser descartável, ele não tem valor. E aí os outros personagens lá tentando convencer o Garfinho, falam, olha, tá, você é lixo, mas olha no seu pezinho. E olha o pé dele, está escrito o nome da menininha que fez ele, né, a proprietária dele, a dona dele. E ele fala, tá vendo? Por mais que você seja descartável, mesmo você sendo descartável, ela te amou. Ela deu valor para você. O seu valor está porque você pertence a ela. Nós somos a mesma coisa, irmão. Nós não temos valor em nós mesmos, mas o nosso valor está porque nós pertencemos a Jesus. Nosso valor está porque Jesus entregou a vida dele, entregou o sangue precioso dele sobre as nossas vidas. Aí está o nosso valor. Mas o outro ponto é que nós também somos frágeis, assim como o pote de barro. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Esses dias mesmo, quinta-feira, né, que o jogo do São Paulo contra o Nacional lá, um time lá do Uruguai, um jogador, um atleta profissional, acostumado a jogar, né, faz atividade física intensamente, sofreu um ataque cardíaco no meio da partida. Né, até as últimas notícias que eu vi, ele está internado no CTI. Estava lá jogando futebol e agora está correndo risco de morrer. Se a gente olhar para a pandemia, quantos de nós perdemos entes queridos que estavam totalmente saudáveis? E por causa de um vírusinho que a gente sequer consegue ver, a olho nu, matou, parou o mundo. A gente é frágil. Qualquer coisinha pode acontecer conosco, que a gente não está mais aqui. Mas nós também, como barro, somos moldáveis. Isso é uma qualidade muito boa, muito positiva. Porque não importa quem você já foi, irmão. Não importa aquilo que já aconteceu com você no passado. Não importa os traumas que você teve lá atrás. Não importa porque você, meu pai me criou dessa forma, então eu sou assim. Não importa. Porque nas mãos do oleiro, ele pode refazer. Ele pode ressignificar toda essa dor que você já passou na sua vida. Ele pode desfazer totalmente esse trauma. Ele pode pegar essas dificuldades que você tem, transformar elas e usar você para ajudar outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que você tinha. É fantástico isso. Nós somos totalmente moldáveis. O Senhor pode nos moldar na temperatura correta. Isso é muito importante. Então nós somos sem valor, mas que possuem um tesouro dentro. Nós somos frágeis. E nós somos extremamente moldáveis. Saiba disso, irmão, isso é muito importante. Você não é quem a vida diz que você é, quem o mundo diz que você é. Você é quem Deus quer fazer você ser. E Ele pode fazer você um vaso novo.
totalmente diferente do que você era antes. Só descanse na mão dele. Só descanse. Deixa ele trabalhar em você. Talvez ele vai aumentar a temperatura ali, mas deixa. Porque ele pode fazer. Ele pode. Eu sou tímido, não sei pregar o evangelho. Irmão, ele pode transformar a sua vida para isso. Eu sou uma pessoa difícil de relacionar com as outras pessoas. Irmão, ele pode mudar a sua vida e te fazer você uma pessoa mais simpática e de relacionamentos do mundo. Paulo era o perseguidor e se transformou no maior pregador do evangelho. Então, se teve jeito para Paulo, por que não pode ter jeito para nós? Pode e vai ter, nas mãos do Senhor. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Não devemos olhar para nós, mas devemos olhar para quem Deus nos chama para ser, olhar para o nosso Senhor, o Deus poderoso. O segundo ponto está aí no versículo 10 até o 12. Mentira, do 8 ao 12. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos parar aqui por enquanto. O meu segundo ponto, se o primeiro a gente não deve focar em nós mesmos, nas nossas capacidades, nesse segundo eu quero te dizer que nós não devemos focar nos sofrimentos. Nós não devemos focar nas dificuldades, nas tribulações. E por dois motivos. E o primeiro deles, Deus está no controle, inclusive, do seu sofrimento. Você sabia disso? Se a gente pegar esse texto, Paulo vai falar de 4 controvérsias, podemos dizer assim. Nós somos isso, mas não somos aquilo. Nós estamos assim, mas nós não ficaremos daquele jeito. Queria até pedir a Ive para colocar aí para mim, por favor, Ive. Capítulo 4, versículo 8. Vamos ver esses contrastes. Na verdade, não é nem controvérsia, é um contraste. Primeiro contraste. Pressionados, mas não desanimados. Vai acontecer da nossa vida, irmão, da nossa caminhada de fé, a gente se sentir pressionado muitas vezes. Pressionado no trabalho, na nossa casa, pressionado em ser um bom pai, uma boa mãe, pressionado em ser um bom cristão, pressionado em fazer aquilo que é certo. Mas essa pressão, ela não vai nos desanimar. E quando eu falo desanimar, é nos fazer parar. O cristão, aquele que está em Jesus, ele consegue, mesmo na circunstância mais complicada, ele consegue se manter de pé. Porque ele sabe que a pressão que ele vai sofrer não vai ser tão grande a ponto dele parar, porque Deus está controlando o sofrimento. Também ele fala, pode voltar lá de novo, Ive, por favor. Perplexos, mas não desesperados. O que é perplexo? Às vezes quando você fica meio sem saber o que fazer, né? Fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida, Jesus? Você fala, o que vai ser de mim? Nossa, eu não sei, eu não estou vendo direito o futuro, não sei o que vai acontecer comigo. Eu estou meio sem saber o que fazer, meio desnorteado. E vai acontecer do cristão e tem determinados momentos de estar assim. Talvez você esteja assim na sua vida. Mas você não vai ficar desesperado. Por quê? Porque você sabe quem te guarda. Você sabe quem cuida de você. Você pode ficar perplexo, você pode entender que você não sabe o que fazer, mas você tem um Deus que sabe de todas as coisas. Só sei que Deus sabe. E nada mais. Tem aquele filósofo, né, que fala só sei que nada sei. Sócrates, isso. Mas nós cristãos podemos dizer, só sei que Deus sabe. Isso é suficiente. Eu sei que Ele é bom, que Ele cuida de mim, que Ele é maravilhoso, então eu sei muita coisa. Próximo, pode pôr no versículo 9. Um outro contraste. Perseguidos, mas não abandonados. Se tem uma pessoa que sabia o que era ser perseguido, era o apóstolo Paulo. Aonde ele entrava, irmão, ele era perseguido.
tentavam matar ele o tempo todo. Nenhum de nós somos tão perseguidos quanto ele. Mas ainda assim, por mais que sejamos perseguidos, seja no trabalho, na escola, ou de alguma forma, nós podemos ter a certeza de que Deus não nos abandona. Deus não nos deixa só. Ele está conosco o tempo todo, mesmo no momento mais tenso, mesmo no momento mais difícil da nossa vida. Deus não nos abandona. Jesus Cristo, quando estava lá, prestes a morrer, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele teve que abandonar Jesus por aquele curto período de tempo, para que a gente nunca mais possa se sentir abandonado. Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Para a gente dizer: nunca fui abandonado por Deus. Você não está abandonado por Deus. Talvez você está correndo de Deus, talvez você está fugindo de Deus, mas Ele está lá no mesmo lugar que você deixou Ele. De braços abertos, te esperando. Olha, venha trazer os seus fardos. Venha sobre mim, você que está pesado, sobrecarregado. Traz para mim. E o último contraste, versículo 9. Abatidos, mas não destruídos. Se você está em Cristo Jesus, é impossível você ser destruído. Você pode ficar abatido, você pode perder algumas guerras, você pode sofrer derrotas na sua vida, e você vai sofrer, mas você não vai ser destruído, irmão. Porque quem te guarda não dorme e nem cochila, como diz o salmista. Amém? Então, nós não devemos focar no sofrimento primeiro, porque Deus está no controle do sofrimento. Ele não deixa que nada venha mais do que nós podemos aguentar. Existe um controle, uma barreira de Deus, uma mão de Deus está ali, ó. Lembra da história de Jó? Que Deus falou: olha, Satanás, pode tentar Jó, mas você só não faz isso. Por quê? Porque Deus sabia até onde Jó aguentava. E com a gente é a mesma coisa. Então, Deus está no controle até mesmo do nosso sofrimento. E o segundo ponto, que nós não devemos focar nas tristezas, nos sofrimentos aqui, é porque o sofrimento faz parte da vida. Sabia disso? O sofrimento faz parte da vida normal. Todos nesse mundo hão de sofrer. Todos. E o cristão não é diferente disso. Aí no versículo 10, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Os acusadores de Paulo, os inimigos de Paulo, eram pessoas que tentavam falar: olha, esse Paulo, ele não é de Deus. Essa doutrina que Paulo ensina não é de Deus. Esse Paulo não é um apóstolo, não. Porque se esse Paulo fosse um apóstolo, um homem de Deus, como ele diz que ser, por que ele sofre tanto? Essa era a acusação que Paulo estava passando ali. Não, se Paulo serve tanto a Deus quanto ele diz servir, como é que pode Deus deixar ele sofrer tanto, passar por tanta dificuldade, ser preso tantas vezes, ser açoitado, mordido por uma cobra, decapitado, ele morreu decapitado. Quantos e quantos sofrimentos Paulo passou, apedrejado, enfim. Então, se Deus permite que os seus servos sofram dessa forma, então eu não quero esse Deus. Só pode ser mentira desse Paulo. Mas será, irmão? Será que o evangelho é isso? A gente vem para Jesus e aqui, nessa vida, a gente não sofre nunca mais? Vem para Jesus que você vai ter casa, comida e roupa lavada. Como diz o Flavinho de vez em quando, né? Casa, roupa e comida lavada.
Tive que descontar, pastor. O pastor me envergonhou hoje. Mas às vezes as pessoas acham isso. Acham que ir para Jesus é isenção de sofrimento nessa vida. E não é, irmão. Não é. As pessoas antigamente acreditavam nisso, as pessoas de hoje em dia acreditam nisso. Mas se isso for verdade, se estar com Jesus é sinal de que eu não estou passando por sofrimento, que eu não vou passar por sofrimento, o que eu faço então quando eu olho para Paulo? O que eu faço quando eu olho para Pedro? O que eu faço quando eu olho para Jesus? O nosso Senhor, o nosso Deus, é chamado de servo sofredor. As pessoas hoje em dia falam que a marca de que você pertence a Jesus são os bens que você tem, a prosperidade. Se você está andando de carro novo, se tudo está dando certo na sua vida. Se isso está acontecendo, irmão, então você é de Deus. Mas se não, aí Deus fica chegando, pesando a sua mão. Igual os amigos de Jó falavam. Lógico, irmão, nós não vamos generalizar aqui. Muitas vezes a gente está sofrendo por causa dos erros nossos, das nossas escolhas que a gente fez, escolhas erradas. Né? A gente fez alguma coisa errada ali e deu esse resultado ruim. Mas nem sempre. Nós não podemos pegar essa regra e falar, olha, quem está de boa, vivendo de boa, está em Deus, e quem está passando por dificuldade é porque está longe de Deus. É mentira isso. Porque como eu disse, nós a gente vai olhar para Paulo e a gente fala, olha, como é que faz? Inclusive o próprio Paulo, o que ele vai dizer? As marcas que eu carrego no meu corpo são a prova de que eu pertenço a Jesus. E que marcas que são essas, irmão? Prosperidade? Paulo andava de carrão? É essa marca que ele trazia no corpo dele? Não, né? É chicotada, cicatrizes, marcas de pedra. Essa era a marca que ele pertencia a Jesus. Ele fala isso em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Era muito comum naquela época um escravo ele ser marcado pelo seu senhor, pelo seu dono, ali com aquele ferro quente, né? Marcava o escravo para mostrar, olha, você é minha propriedade. E o evangelho, meu irmão, às vezes, na verdade sempre, muitas vezes, nós podemos falar que nós somos marcados com sofrimento. Não é uma notícia muito boa, né? Que a gente não quer sofrer. A gente não quer passar por dificuldades nessa vida. Mas sofrer é uma marca de um cristão. É importante a gente ressaltar que a gente não está falando de sofrer porque errou. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro. Nós estamos falando do sofrimento que é causado por simplesmente pertencer a Jesus. Uma coisa é a gente sofrer porque a vida é complicada, uma coisa é a gente sofrer porque a gente tomou uma decisão errada, uma coisa é a gente sofrer porque a gente decidiu servir a Deus, porque a gente decidiu andar corretamente. Estou falando de um sofrimento que é sofrer por andar na contramão do mundo, um sofrimento que é por renunciar às nossas vontades, um sofrimento que eu estou falando que é aquele sofrimento que muitas vezes a gente tem que colocar o outro acima de nós, atender as necessidades dos outros acima das nossas, cuidar do outro enquanto a gente talvez não está cuidando tanto da gente. Um sofrimento que Jesus nos pede para a gente amar o próximo como Ele nos amou, dando a sua vida por nós. Se você reparar bem aí nos versículos que a gente acabou de ler, de 10 a 12, Paulo vai falar, olha, eu estou trazendo em meu corpo essas marcas. Mas para quê? Para que mesmo que eu trazendo a marca da morte em vocês, habite a vida. Paulo estava disposto a sofrer desde que o evangelho fosse propagado. Eu gosto muito de uma canção / ministração do Juliano Som, do Livres para Adorar. Inclusive, né, o irmão Clésio cantou uma canção deles hoje, no Santos. Que bênção, irmão. Glórias a Deus. Mas o Juliano Som, ele pega esse texto de em nós opera a morte, em vocês a vida, e ele muda a frase. Eu achei muito massa, que ficou para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer.
Ele ainda continua, para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Isso é o Evangelho. Não é viver para nós mesmos, para os nossos sonhos mesquinhos, egoístas, focado ali somente no nosso sofrimento, nas nossas dores, nas nossas angústias, porque muitas vezes a gente está tão focado nas nossas dores que a gente não consegue olhar para o nosso irmão que está sentado do nosso lado no culto e ver as dores dele. Você costuma reparar quando algum irmão está abatido? Quando algum irmão está triste? Quando algum irmão vem para o culto, você vê que ele não está bacana? O que você faz com isso? Você manda uma mensagem para ele depois? Você vai até ele depois do culto, conversa com ele? Nós temos que estar dispostos a sofrer por amor a Jesus. E sofrer por amor a Jesus é fazer o que for preciso para cumprir o propósito dele nessa terra. Então, se você não tem sofrido por ser um cristão, talvez você deve repensar que tipo de cristão você tem sido. É um pouco forte isso, mas talvez a gente tenha até que pensar, refletir. Será que eu realmente sou um cristão? Será que eu realmente entendi o Evangelho? Ou eu estou somente seguindo Jesus para Ele fazer tudo o que eu quero? C.S. Lewis vai dizer que se você procura uma religião confortável, definitivamente ele não recomenda o cristianismo. Então, nós não podemos ficar focados no sofrimento, irmão. Primeiro, porque ele está no controle de Deus. E segundo, porque ele faz parte. Ele faz parte. Mas lembra, nós sofremos, mas nós não somos destruídos, nós não somos abandonados, nós não ficamos desesperados, porque Deus, esse Deus que permite o sofrimento em nós, permite até mesmo esse sofrimento por causa do reino dele, também está nos consolando e nos ajudando, nos mantendo firmes na fé. É possível, existe uma paz que excede todo entendimento, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, você pode ter paz, você pode ter esperança. Por quê? Porque a gente entra no nosso terceiro e último tópico. Versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Está escrito: creio, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graça para a glória de Deus. Até aí por enquanto. Terceiro e último ponto, para que a gente não desanime. Você não deve focar nesse mundo. Você não deve focar nessa vida. Não estou dizendo que é para você esquecer a vida aqui na terra, esquecer que você também é um cidadão aqui na terra. Mas estou dizendo para você se lembrar que você é um cidadão do céu. A sua pátria é celestial. Sua pátria é celeste, irmão. Os cruzeirenses até falam glória a Deus agora, né? Mas a sua pátria está lá em cima. Eu não sou brasileiro. Talvez eu sou aqui, né? Mas minha principal pátria é cidadão do céu. E é por isso que nós não podemos focar aqui. É por isso que Paulo pregava o Evangelho, porque ele creu, ele entendeu a mensagem da salvação, ele entendeu que ele é chamado para participar de um reino que não é desse mundo, mas de um reino que vai vir. Um reino que ainda vai se manifestar completamente, apesar de ainda estar se manifestando de alguma forma. Mas esse reino ainda vai vir. É um reino invisível, não é um reino que a gente toca. Então Paulo creu nesse reino. E por isso que Paulo fala desse reino para as pessoas. Ele fala da ressurreição dos mortos. Ele fala porque as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que a vida não é somente aqui. Nós sabemos disso, e glória a Deus, é isso que nos dá esperança, mas e aqueles que não sabem? Continuando aí, no versículo 16, mais uma vez Paulo vai falar: por isso
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, nós interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quanto mais o tempo passa, mais dor a gente vai sentindo. Verdade ou não? São algumas dores que são novidades no mercado, umas dores diferentes, que você nunca tinha sentido antes, e parece que isso vai se tornando cada vez mais comum. Às vezes, talvez não é nem dor tanto física, às vezes até algumas coisas emocionais, vai ficando mais sem paciência, né? Então, o nosso exterior, ele vai se desgastando. Nosso corpo vai envelhecendo, vai degenerando. É normal. Um dia, irmão, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Não sei quando. Mas o nosso corpo, ele vai se desgastando. Mas mesmo que o nosso corpo se desgaste, lembre-se, nosso foco não está nas coisas desse mundo, mas sim na ressurreição. Por isso que mesmo que a gente esteja sendo desgastado exteriormente, interiormente a nossa fé está sendo renovada. Você está crescendo no conhecimento de Deus, você está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, na intimidade com Deus, e isso é importante. Todos os dias o Senhor está ali renovando você, renovando o seu ânimo, o seu vigor. A sua vontade está na presença do Senhor. Você pega essa irmã aí que o pastor acabou de dizer, Edmeia, 80 anos, irmão. Embora o corpo dela talvez não esteja com a mesma juventude que esteve alguns anos atrás, olha a paixão dessa mulher. Olha para você ver, eu não aguento isso. Eu não aguento isso. Olha só, ela está sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. Você também. Se você está em Cristo, você também está sendo renovado todos os dias, irmão. A sua fé está sendo renovada. Você está sendo mantido de pé pelo Senhor. Então não desanime. E para a gente já caminhar para o fim, o último versículo que eu queria ler com vocês, os dois últimos. Versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Irmão. Paulo às vezes parece que ele é doido, né? Porque ele chama os sofrimentos dessa vida de leves e momentâneos. Mas pensa no que Paulo sofreu. Nessas coisas que a gente já disse aqui. Tantos apuros. Não somente sofrimentos físicos, né? Mas Paulo foi abandonado nos últimos dias de vida. E quem já escutou aquele álbum, Amado Timóteo, que é fantástico, que fala muito do final da vida de Paulo, você vai ver como que foi complicada o final da vida de Paulo. Um homem que serviu a Deus o tempo todo foi abandonado pelas pessoas, mas não por Deus. E Paulo fala que isso é leve e momentâneo. E ele não está falando somente do sofrimento dele, irmão, ele está falando de todos os sofrimentos dessa vida. Então, peraí. Breno, você está me dizendo que Paulo está falando que uma mãe perde o filho por acidente de carro. É um sofrimento leve e momentâneo que ela vai passar? Você está me falando, então, que um pai que teve que ver a sua filha sendo violentada é um sofrimento leve e momentâneo? Você está me dizendo que aquela pessoa que perdeu 3 familiares na Covid passou por um sofrimento leve e momentâneo? Irmão, com certeza, se a gente ficar olhando para as coisas desse mundo, comparando os sofrimentos desse mundo, não é leve e não é momentâneo. É uma dor que a gente carrega por anos. É algo que a gente sequer pode imaginar. Mas por que Paulo então fala que é leve e momentâneo? O segredo está na continuação do versículo, que ele fala, olha, comparado com a glória que vai se revelar.
Se você comparar o tamanho desse vaso de flor com o tamanho da construção aqui desse salão, o salão ele é grande ou é pequeno? Grande. Mas se você comparar esse salão com todo o universo, o salão é grande ou é pequeno? É minúsculo, microscópio. É disso que o Paulo está falando. Olha, na visão desse mundo é complicado, é tenso, é difícil. Mas se a gente olhar, se a gente comparar com a glória que vai ser revelada, com aquilo que nós vamos viver na eternidade, irmão, isso aí é coisa à toa. Porque é muito bom o que a gente vai ver lá, o que a gente vai viver lá. É algo que vai ser fantástico, maravilhoso. A gente sequer consegue imaginar. É leve e momentâneo por causa disso. As recompensas eternas são muito melhores e muito mais duradouras do que qualquer outra coisa desse mundo. E é nisso que nós precisamos focar. Se você está procurando recompensa nesse mundo, irmão, você vai se frustrar. Então busca outra religião. Se você está procurando isenção de dores nesse mundo, você também vai se frustrar. Mas se você está procurando uma paz que excede todo o entendimento nesse mundo, o Evangelho é a resposta. Se você está procurando viver uma vida eterna, onde nunca vai acabar, sem dor, sem sofrimento, sem guerra, aí o Evangelho é a resposta certa também. É nisso que nós precisamos focar. Por isso que Paulo fala aí no versículo 18, assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, porque é passageiro, vai acabar, mas vamos focar no que não se vê. O reino de Deus a gente não consegue ver muito bem visivelmente, mas é lá que os seus olhos têm que estar atentos, porque a sua esperança está lá. Se a nossa esperança, vai dizer Paulo, está somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos. Mas graças a Deus, que a nossa esperança não está aqui. Amém? Nossa esperança está no reino que vai vir, onde toda lágrima vai ser enxugada. É lá que nós vamos focar, é lá que nós vamos viver eternamente, é lá que está toda a paz, tudo aquilo que nós precisamos e desejamos, é lá. Quero te convidar a ficar de pé. Eu citei aqui 3 pontos que nós não devemos focar, que na verdade Paulo nos mostra isso. Não focar nas nossas forças, nas nossas capacidades. Também não focar nos nossos sofrimentos, porque Deus está no controle do sofrimento, e também os sofrimentos fazem parte, inclusive, da vida cristã. E também nós não devemos focar nas coisas desse mundo, achando que a vida é disso, a vida se trata somente disso aqui. Eu não sei em quais desses 3 pontos você deve mudar o seu foco, em quais desses 3 pontos você tem falhado em focar corretamente. Talvez até nos 3, não sei. Talvez são outros pontos que a gente não citou aqui, mas também te fazem desanimar. Mas eu quero que você nesse momento ore ao Senhor. Feche seus olhos. Fala com o Senhor e coloque o seu coração diante dele. Comece a sondar o seu coração. Peça ao Senhor para te sondar e te mostrar de onde está vindo o seu desânimo. É porque você está olhando muito para si? É porque você está olhando muito para o seu sofrimento, para as suas dores? É porque você está olhando muito para esse mundo, para as riquezas desse mundo, para as conquistas desse mundo? É por isso, irmão. Você tem dedicado a coisas terrenas e por causa disso você está desanimado? Fale com o Senhor. Peça Ele para te ajudar na sua fraqueza. Peça para Ele cuidar das suas feridas, para Ele desviar o seu olhar naquilo que você está olhando errado, naquilo que está te fazendo desanimar da caminhada com Ele. Não existe nada nesse mundo que é melhor que nosso Senhor Jesus. Então
não vale a pena desanimar. Não vale a pena. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Então o que fazer se não continuar? Peça ao Senhor nesse momento que Ele te ajude a continuar, que Ele te fortaleça, que Ele traga ânimo para a sua vida nesses dias, independente da circunstância que você estiver vivendo. O Senhor pode te trazer ânimo, o Senhor pode te trazer renovo, porque o seu interior pode ser renovado dia após dia, mas esteja perto da fonte de água viva. Fala com o Senhor, meu irmão, Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Santo Deus. Santo Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Mas muitas vezes, ó Deus, e eu falo por mim, os nossos olhares estão desviados, estão em coisas erradas, e isso tem nos feito desanimar. Isso tem nos feito cogitar, talvez, abandonar a fé. Ou talvez não abandonar a fé, mas viver de uma forma mais relaxada. Não tendo o Senhor como a coisa principal da nossa vida, como o ser principal da nossa vida. Mas, ó Deus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude nas nossas fraquezas. Nós somos potes de barro, Senhor Deus, mas nós somos propriedade do Senhor, nós somos moldáveis, então venha, nos molde conforme a Tua vontade, nos use para o propósito que o Senhor quiser nos usar. Por isso nós não podemos desanimar, Deus, porque o Senhor tem um propósito para nós, o Senhor quer usar a nossa vida, por mais miseráveis que nós sejamos por nós mesmos, mas nós carregamos o tesouro do Evangelho, Deus, então nos ajude a entender isso, nos ajude a crer nisso, nos ajude a buscar isso de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, porque o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Se nós te largarmos, ó Deus, o que será de nós? Se nós abandonarmos a nossa fé, o que será de nós, Deus? Não nos deixe parar, não nos deixe. Tira da nossa vida o que tem que ser tirado, Deus, se for preciso. Todo sentimento que talvez a gente está carregando e que tem feito a gente desanimar na caminhada com o Senhor, que o Senhor venha tirar do nosso coração. Toda ideia, todo pensamento que também tem feito isso, que o Senhor venha tirar da nossa mente. Mas nos ajude, ó Deus. Nos ajude, para que nós continuemos firmes na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos entendem que são escolhidos por Deus? Quantos entendem que são filhos de Deus? Quando nós vivemos desse jeito, dessa forma, nós entendemos que tudo que nós estamos passando, vai ser para glorificar o nome de Deus. A gente estava lá em Tiradentes, na conferência com a irmã Edmeia, a gente ia vir embora ontem. Porém, chegou aos nossos ouvidos, que a gente precisaria conversar com um casal de pastor lá, hoje pela manhã. Por isso que eu não vim ontem à tarde, porque um casal de pastor, que o pastor estava desanimando de uma igreja de 50 membros, porque ele foi perseguido e mandado embora de uma igreja que ele serviu por 30 anos, e que o pastor presidente queria ele como presidente, mas porém montaram um montinho lá e mandaram ele embora da igreja. Esse pastor vem carregando essa igreja por alguns anos e ele estava pensando em parar, desanimar, e aquele pastor por mais de 20 anos, irmãos. E por ele ter sofrido isso, com essa perseguição dos irmãos, ele desanimou. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei assim, eu preciso conversar com esse homem, porque talvez ele não entendeu o que Deus quer fazer com ele, o que eu sofri há 4 anos atrás e o que esse homem tem sofrido por algum tempo. E hoje, graças a Deus, eu estou curado, sarado, estou de bem com todo mundo. Irmãos, e eu percebi que essa conversa que eu tive, que esse aconselhamento que eu tive com ele hoje cedo foi assim, muito bom para ele. Muito bom para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque as dores que você está sofrendo, aquilo que você está vivendo hoje, daqui anos,
vai servir de testemunho para irmãos. Então, talvez é o que o Breno diz, nem toda dor que nós estamos sofrendo é por culpa nossa, é porque Deus quer que assim seja, e depois que nós passarmos, nós vamos ver, olha, Deus me usou nisso, para isso e para isso. Então não desanime, toda dor que você está vivendo, toda luta, todo desafio, vai glorificar a Deus daqui a uns anos. Deus está criando uma casca em você, para que você abençoe pessoas. A boa obra que Deus começou em você, Deus vai terminar até o dia do Senhor. Não desanime daquilo que Deus chamou, somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Não desanime, não desanime. Vamos orar, não quero pregar de novo aqui. Deus, acenda as suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. O Senhor falou aos nossos corações. Derrama a tua glória, graça, amor e favor sobre os meus irmãos, que eles possam estar com os olhos focados em Ti. Que todos os problemas que eles passaram na vida, todas as frustrações, sirvam, Senhor Deus, de aprendizado e de exemplo para a glória do Senhor no futuro. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor fortaleça cada um deles, para a honra e glória do Seu nome nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o Seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.